uma pessoa a possibilidade de ele, desde que com um empréstimo modesto, mas a taxa de juros relativamente baixa, que permita a esta pessoa utilizar este instrumento de trabalho para sobreviver com dignidade e poder pagar isso num prazo razoável. Então, há experiências notáveis, inclusive em Bangladesh, o professor Mohammad Yunus, a partir dos anos 70, desenvolveu aquilo que ele chamou do Banco do Vilarejo e até ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo sucesso que teve no desenvolvimento. E aqui no Brasil, por exemplo, tem lá em Fortaleza o Banco Palmas, tem muitas experiências do Crédito Amigo, aqui o Banco do Povo. Então, vocês podem, em Santa Isabel, criar ou desenvolver melhor ainda o instrumento do microcrédito. Não é? E, em cooperação com o governo da presidenta Dilma Rousseff, vocês podem também aperfeiçoar os sistemas de transferência de renda que hoje existem. Hoje, no Brasil, nós temos o programa Bolsa Família. Não é? Todos vocês conhecem bem o que é o programa Bolsa Família. Você teria a informação de quantas famílias aproximadamente hoje em Santa Isabel estão inscritas no programa Bolsa Família? 2.000 famílias. Cerca de 2.000 famílias. 2.000, se fosse 4 pessoas por família, seriam 8.000 dos habitantes, que são um pouco mais? São 2.000, mas teria cerca de 5.000 que deveriam ter o direito. Então, olha, a presidenta Dilma Rousseff, há um ano atrás, começou a chamada busca ativa, pela qual todo o município e a prefeitura de Santa Isabel tem a responsabilidade de, e com a ajuda das organizações sindicais, das organizações empresariais, de perguntar em todo e qualquer lugar do município, na área urbana e rural, se por acaso há famílias que têm o direito pela lei ao programa Bolsa Família e ainda não estão inscritas, ou matriculadas e recebendo o benefício. E então, isto é algo que a prefeitura atual deveria já estar fazendo. Então, eu vou aqui explicar primeiro o que é o programa Bolsa Família, a não ser que todos saibam bem como é. Todos sabem já como funciona? O senhor sabe dizer assim de pronto? Sabe dizer? Você conhece como funciona o Bolsa Família? Quer que eu explique? Então, a senhora conhece bem o programa Bolsa Família? Quer vir explicar para todos aqui? Prefere que eu explique? Tá bom. Então, Fábia, isso é uma coisa que o Marquinhos e você e o presidente Geraldo precisam saber muito bem, não é? Certo. Muito bem. Então, depois eu vou explicar a renda básica de cidadania, mas vamos ver quantos minutos eu vou precisar para explicar bem o programa Bolsa Família. Vocês sabem que, quando eu cheguei no Senado, eu apresentei em 1991, um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa que não recebesse determinado nível de renda teria o direito de receber um complemento de renda que seria uma proporção da diferença entre aquele nível de renda e a renda da pessoa. E daí começou uma discussão, isso foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, mas no diálogo havido surgiu a ideia formulada por diversos economistas: Eduardo, é uma boa ideia, mas você deveria começar
a garantia de uma renda para as famílias mais pobres, para que elas efetivamente colocassem as suas crianças na escola. E daí alguns economistas escreveram a respeito, e lá no ano de 95, os municípios de Campinas, Distrito Federal, Ribeirão Preto e inúmeros outros começaram as chamadas experiências de renda mínima associadas à educação ou Bolsa Escola. Depois veio o programa Bolsa Alimentação, depois o Auxílio Gás. O governo do presidente Lula iniciou o Cartão Alimentação. Então, em 2003, no primeiro semestre, havia 4 programas, mas quando chegou outubro de 2003, o governo do presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses 4 programas que eu mencionei no que é hoje chamado Bolsa Família e que funciona da seguinte maneira. Então, vejam que são 8 horas em ponto e eu vou aqui dar a explicação. Toda família no Brasil hoje, em qualquer município, inclusive em Santa Isabel, se a sua renda familiar por pessoa não atingir pelo menos R$140 por mês, então vamos dar um exemplo. Pai, mãe, 3 crianças, 5 pessoas. Se não atingir pelo menos 5 vezes 140, R$700 na família de 5, então essa família passa a ter o direito de receber os benefícios do Bolsa Família. Se a renda familiar per capita ou por pessoa não atingir sequer R$70 na família de 5, 5 vezes 70, R$350, então o benefício básico começa com R$70 mais 32, 64, 96, 128 ou respectivamente R$160, se nessa família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças de 0 a 16 anos. E mais 38, e mais 38, somando 76, se na família houver 1 ou 2 adolescentes na faixa de 16 até completar 18 anos. Há condicionalidades ou exigências. A mãe, se na família estiver grávida, ela deverá fazer nos postos de saúde e hospitais da região do município o exame pré-natal até que nasça o nenê, para ver como está a sua saúde. Os pais devem levar as crianças de 0 a 6 anos na rede pública de saúde para fazer as vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 até completarem 16 anos devem frequentar pelo menos 85% das aulas. Os adolescentes de 16 até completarem 18 anos devem frequentar pelo menos 75% das aulas. Este programa foi crescendo bastante. Em dezembro de 2003 havia 3,5 milhões de famílias inscritas, depois foi aumentando para 4,5, 6, 7,5, 8. Hoje, 13 milhões e meio de famílias no Brasil, correspondendo a, se você multiplicar por cerca de 3,5, que é o número médio de pessoas na família nesse nível de renda, então teremos mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras hoje sendo beneficiados pelo programa Bolsa Família, o que corresponde a mais de 1/4 da população brasileira, porque hoje nós somos cerca de 191,5 milhões de brasileiros e brasileiras. E este desenvolvimento que aconteceu durante o governo do presidente Lula, ao longo dos seus 8 anos, e nesses primeiro ano e meio do governo da presidenta Dilma Rousseff, contribuiu para diminuir a pobreza extrema, a pobreza absoluta no Brasil, como também contribuiu para
diminuir a desigualdade no Brasil. Nós ainda somos muito desiguais, mas nos últimos 10 anos do governo Lula e da presidenta Dilma, a desigualdade vem ano a ano diminuindo. Ora, então eu acho o programa Bolsa Família, e tenho a convicção de que teve resultados muito positivos, significativos. Mas será que pode haver um programa ainda melhor? E aí é que eu gostaria de lhes explicar o que é a renda básica de cidadania. Gostaria de lhes dizer que foi um projeto que eu apresentei em 2001, quando fiquei persuadido de que, melhor ainda do que a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, ou mesmo de um programa como Bolsa Família, seria você simplesmente pagar a toda e qualquer pessoa uma renda básica de cidadania. Então, vocês notaram que, para explicar o programa Bolsa Família, são 5 e pouco, eu precisei quase 5 minutos. Agora, eu gostaria que vocês notassem bem, porque eu vou explicar se, de repente, a Fábia e o Marquinhos são eleitos, conversam com a presidenta Dilma Rousseff, com o governador Geraldo Alckmin, ou o que vier depois, e tiverem o apoio de vocês, e disserem que está na hora, então, de aplicarmos a renda básica de cidadania, porque eu quero lhes dizer, já é lei aprovada em dezembro de 2002 no Senado, dezembro de 2003 na Câmara, foi para o presidente Lula, que sancionou a lei em 8 de janeiro de 2004. Mas ainda não está funcionando. E por quê? Pois na lei está escrito, por sugestão de um senador que era o relator, e disse para mim: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, segundo a qual, para cada despesa, é preciso haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diz que a renda básica de cidadania será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, faz o Bolsa Família, até que se torne igual para todos. E eu achei que era uma proposta de bom senso e aceitei. Graças a isso é que foi aprovado e o presidente sancionou. Mas então, quando vai ser aplicada? Quando todos vocês disserem: a presidenta Dilma é uma boa ideia, vamos logo aplicá-la, e quem sabe com um exemplo aqui em Santo Antônio do Pinhal, com a Fábia e o Marquinhos. Em Santo Antônio do Pinhal, pelo seguinte, eu queria até contar que uma das coisas boas que aconteceram hoje é que eu participei de manhã de uma reunião do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania, no primeiro município do Brasil que resolveu aprovar uma lei neste sentido. Ali em Santo Antônio do Pinhal, você sabe, fica indo de Taubaté para Campos Jordão, a uns 15 minutos de Campos Jordão, uma cidade de 6.500 habitantes, com 80 pousadas, é uma estação climática, estância climática, tem hoje 35 restaurantes, tem 1.500 leitos nas pousadas, tem artesãos, tem pequenos e médios agricultores, como Santa Isabel. Mas ali o prefeito se entusiasmou pela proposta. Eu fui lá, falei com os vereadores e com o povo na praça e perguntei quem aqui achou boa a ideia. Todo mundo levantou a mão e o prefeito apresentou. Então lá já foi aprovado, é o primeiro município que aprovou.
E hoje teve reunião do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania, e como ela tinha me convidado para vir aqui de tarde, eu falei, você não quer assistir à reunião do Conselho Municipal da Renda Básica? E a Fábia foi lá. E o que você achou da reunião? Muito boa a reunião, fiquei muito motivada a ser a segunda cidade no país a estar aplicando a renda. Então vamos explicar. Então, em que consiste a renda básica de cidadania? Refere-se ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de todos participarmos da riqueza da nação brasileira ou de uma comunidade como aquela em Santa Isabel, como um direito de sermos brasileiros e brasileiras. A ninguém será negado. Então vamos supor que, se o Bolsa Família hoje paga pelo menos R$70 por mês, a renda básica de cidadania teria que começar com R$70 por mês para cada um. Vamos supor que a Câmara Municipal aprove um projeto que a prefeita Fábia mais tarde apresente e que então a prefeita Fábia vai explicar, daqui a pouquinho, vai explicar ao povo. Então vamos supor que ela precisa de algum tempo para preparar durante o ano 2013 e vai anunciar em dezembro de 2013 como vai funcionar a partir de janeiro de 2014. Então, agora eu quero que vocês meçam o tempo. Vamos supor que a prefeita Fábia, junto com Marquinhos, vai explicar. É dezembro de 2013, ela vai explicar. São 8h12. A partir de janeiro próximo, todas as pessoas, as que nasceram em Santa Isabel e daqui para frente, ou as que estão morando aqui há pelo menos 5 anos ou mais, passarão a ter o direito, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de receber uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Vamos começar com um valor modesto de R$70 por mês para cada um. Um dia vai ser 100, com o progresso de Santa Isabel, de São Paulo e do Brasil, um dia vai ser 150, um dia vai ser 200, um dia vai ser 500, um dia vai ser 1.000, e a ninguém será negado. Todos terão o direito de receber. Eu ainda vou explicar agora as vantagens, mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Eu precisei uns 5 minutos para explicar o Bolsa Família, não é? Agora, para explicar a renda básica de cidadania, durou aproximadamente 1 minuto, não foi? E eu lhes pergunto, qual foi mais fácil de compreender, o programa Bolsa Família ou a renda básica de cidadania? A renda básica, não é? Bom, mas vamos agora explicar as vantagens, não é? Primeiro, muito mais fácil de compreendermos o direito de todos participarmos da riqueza de Santa Isabel, de São Paulo e do Brasil. Segundo, nós vamos eliminar toda e qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, bem como no mercado informal, ou seja, na carteira de trabalho, na fábrica ou na empresa, o que cada um registra na sua carteira de trabalho, ou aquilo que alguém recebe por tomar conta do automóvel, da criança da vizinha, ou lavar o carro, ou lavar a rua, não importa, para todos será igual.
também eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto e por isso mereço tal complemento de renda. Também vamos eliminar aquele chamado fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo nível de renda tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar essa atividade, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez prefira não fazer aquela atividade e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Ah, mas agora a Fábia e o Marquinhos e o senador Suplicy, com o apoio do Geraldo, estão querendo pagar até uma renda para quem não esteja trabalhando e nem queira trabalhar, imagine. Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Tem alguém aqui com essa tendência? Levante a mão, por favor. Não estou vendo. Olha, eu fiz essa pergunta exatamente para... Imagine se segunda-feira, 8h16 da noite, dia de chuva, uma porção de gente aqui querendo trocar ideias para aprender um pouco comigo e eu com vocês. Pensemos um pouco. Todos nós, seres humanos, amamos fazer uma porção de coisas e realizamos uma porção de atividades, muitas vezes sem uma remuneração no mercado, não é? Como a que estamos aqui fazendo hoje. Não é? Ou tantos são os exemplos, não é? As mães, quando estão amamentando seus nenês, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se desenvolvam, se alimentem, se eduquem, não é? Ou quando nossos pais são mais velhos e precisam da nossa assistência, fazemos com carinho, com atenção. Pais e avós. Naquelas organizações de bairros, associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos diretórios e centros acadêmicos, quantos de nós não nos dispomos a realizar atividades porque nos sentimos úteis? Olha, está aí o presidente do PT, não é? Se sente útil em realizar ações para a comunidade, não é? Quando Vincent van Gogh, Amedeo Modigliani, os grandes pintores da história da humanidade, pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, mal conseguiam para a sua sobrevivência, e ambos ficaram doentes, morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. Eu queria chamar a atenção para o